Dando sequência na minha produção de vídeos, eu sou a Rose, volto a falar da minha segunda leitura. Antes de mais nada, eu gostaria de apresentar os tarôs que eu estou usando, o tarô Zen de Osho e o tarô mitológico de Shaman Burke e Greene. A segunda pergunta que eu meditei é: de que forma eu posso auxiliar a mim mesma e as outras pessoas a favorecer o equilíbrio entre o masculino e feminino das energias pessoais minhas e das pessoas que têm interesse nesse tema. Fiz essa pergunta, meditei e aqui está a disposição das cartas. A mesma disposição, uma leitura de 3 cartas de tarô simples, tarô tradicional. A carta do oráculo de Osho, quando eu fui selecionar ela para leitura, depois de embaralhar, 2 cartas solicitaram ser utilizadas na leitura, ou seja, elas pulam para fora do baralho, e uma carta também de tarô tradicional teve o mesmo comportamento. Então eu vou ter que fazer uma leitura um pouco mais rápida, utilizando essas 6 cartas. As cartas do oráculo que vão ser utilizadas energeticamente para essa leitura volta a ser a carta da orientação, o 3 de ouros, do equilíbrio do feminino e do masculino, do espírito e do corpo energético, num trabalho de orientação, do qual eu comentei no meu primeiro vídeo, que é o meu objetivo de trabalho. Essa carta saltou do baralho do oráculo e pediu para ser considerada de novo na leitura. E a outra carta que apareceu foi a carta a outra carta que se manifestou no baralho foi a carta da exaustão, o 9 de espadas. O 9 de espadas, nessa figura do oráculo, demonstra uma pessoa oprimida, no ambiente escuro. Ela está exausta, a fisionomia dela está exausta, ela está tentando se proteger com cores verdes, que são as cores da emoção, mas que estão distribuídas em volta do corpo de forma fragmentada, e em volta dela toda uma parafernália tecnológica, urbana, artificial e opressiva. No entorno aqui da pessoa, que parece estar numa janela, tentando respirar, tentando entender o que está acontecendo, a cor vermelha e amarela aparecem bem fortes, mas a vermelha, que é a cor do chakra básico, o chakra sacro, que é chamado, que é a carta de sentir-se seguro, de se colocar no mundo. A leitura, então, a carta de baralho principal que deve ser considerada é a 9 de espadas, é a mesma carta da exaustão. Então, aonde meu trabalho pode contribuir com o equilíbrio energético das pessoas? Se você se sente de alguma forma oprimido, você, essa pessoa de branco aqui, sem entender o que está acontecendo, num ambiente árido, cansado, não querendo escutar, exausto, em síndrome de burnout, desesperado e com medo, essas figuras aqui são as moiras, é o externo, com 9 espadas apontando para você, com estímulos em forma de espada, de energia dispersa, de energia agressiva, de energia de ataque. E são espadas que você não sabe nem de onde estão vendo, ou então que estão vindo de todos os ângulos da sua vida, profissional, emocional, espiritual. Essas 2 cartas têm o mesmo valor no tarô, 9 de espadas e 9 de espadas, e elas coincidiram na mesma leitura. Essas figuras externas, as moiras, estão agredindo, estão assustando, é o medo, é a corrupção, é a violência, é o medo do desemprego, é o medo de ser abandonado, é o medo de nunca amar, o medo de nunca ser amado. Tudo isso são informações, pensamentos que atormentam a pessoa. As cartas que acompanham são a Rainha de Espadas e o 8 de Ouros. O que a meditação me mostra em relação a isso?
que é o masculino e o feminino, a representação disso na sociedade. O masculino, 8 de ouros, é a carta da produção da realidade, da criação da estrutura real. Então, o masculino, qual é o foco dele? Trabalhar, 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 trabalhar e acumular, acumular, acumular. O masculino, quando eu falo, não é o homem na sociedade ou a figura masculina na sociedade, é a energia masculina nas pessoas. A energia de manifestação no mundo real, ela está voltada simplesmente para produzir e concentrar, para o capital, para a sobrevivência física, o que é bem entendido em relação à crise atual que estamos passando no mundo no geral e no Brasil no específico. E a figura feminina, como é que a energia feminina está se manifestando nas pessoas e na sociedade? Ela está se manifestando como uma rainha de espadas, desperdiçando a energia da emoção. Essa figura feminina segura um jarro na mão direita, onde ela está jogando a emoção e nem está percebendo. Ela encontra-se num ambiente totalmente estéril, isolada, se sentindo possivelmente só, e ela segura uma espada. Uma espada só é a espada da certeza cortante. São as convicções cortantes. É do jeito que eu quero, é assim que funciona, de uma forma analítica muito desconsiderando as próprias emoções que estão sendo desperdiçadas aqui, mas com muita coragem. Ela te olha de frente, numa mão ela joga a emoção fora para qualquer lugar, em forma de desperdício, e na outra é uma espada apontando para você. É assim que eu acho, é assim que eu quero, é assim que tem que ser. Interessante porque enquanto o homem aí se vê nesse sistema produtivo oficial ainda cercado de abundância, dentro, o homem que eu digo, a energia masculina, ainda percebe uma abundância nesse produzo, concentro, compro, se agarrando ao mundo material. A figura feminina, ela se encontra num ambiente desértico, cheias de certezas e de segurança, sozinhas, e determinantes. A figura feminina, essa figura feminina, ela está masculinizada. Essa é a exaustão. Dentro de nós temos uma energia masculina, energia de manifestação no mundo real, muito voltada para sistemas produtivos de sobrevivência e de acúmulo, e uma energia feminina desestabilizada do seu próprio eu feminino e com bastante predisposição à análise crítica extremamente cortante. Essas duas energias femininas, quando manifestadas no indivíduo, e esse indivíduo se multiplica na sociedade, faz com que a sociedade se reproduza dessa forma. A orientação do trabalho terapêutico de equilíbrio energético pressupõe o feminino e o masculino trabalhando juntos numa harmonia de equilíbrio de chakras, onde nenhum dos dois perca sua individualidade e nem seu propósito divino. A carta que saltou do baralho e é um plus a mais na minha leitura é o 8 de espadas. Essa carta saltou do baralho e essa carta significa que boa parte, 80% dessa aflição toda que o ser humano está sentindo, os 9 pesadelos do ser humano agora, essa carta demonstra que 8 deles são criados pela própria pessoa. É um mapa mental da própria pessoa que se aprisiona dentro de uma jaula de medo, de desconfiança. Então, essa leitura diz que a exaustão que as pessoas estão passando individualmente e enquanto sociedade, ela vem de um mapa mental criado de medo, de angústia, de aflição, que tem sua origem num ênfase à produção e à concentração de capital
em detrimento ao espiritual e com uma energia feminina extremamente pouco feminina, ou seja, que perdeu sua característica principal e individual, que seria a da inspirar uma qualidade de vida baseada na emoção.